né? Então, é dessa forma. Então, o versículo 10, o último versículo, diz assim, ó, isso também já é para nós que estamos com responsabilidade da obra de Deus. Olha aqui, ó. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, ó, por causa da justiça ou do meu nome, da justiça da palavra, né? Ou do nome de Jesus. Ó, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, bem-aventurado o homem ou a mulher que sofre perseguição. Por exemplo, nós estamos diante de uma obra. Deus não precisa de nós precisamos dele, né? Mas a obra que Deus quer que nós faça para Ele é salvar os nossos próprios irmãos, os nossos próprios ser humano perto de nós. Como é? Nós não temos poder para salvar, mas Deus nos escolheu para levar a palavra, não é assim? Então, nós vamos fazer com que a palavra de Deus seja pregada, seja ensinada, para que as pessoas saiam do mundo do erro e se tornem para Deus. E aí, Deus nos usa, né? Deus precisa de nós nesse sentido. Porque tem muita gente que às vezes diz assim, eu não faço nada pelo homem, eu faço para Deus. É ignorante, né? Porque Deus manda nós fazer pelo homem. Deus, Ele poderia mandar outra pessoa fazer isso aqui, como Ele ia mandar os anjos, mas Ele viu que os anjos não ia dar certo fazer, né? Então Ele deixou os anjos e chamou o homem para fazer. Nós é quem somos chamados para fazer a obra dele. Então, existem pessoas que leem a Bíblia, que andam com ela de todas as formas, mas ainda não pararam para meditar, para entender o que Deus fala. Porque Deus, quando Deus fala, irmão, nós ficamos com uma coisa tão clara na nossa mente, uma coisa tão boa no nosso coração, que nós, é como se nós estivéssemos ouvindo Jesus falar naquele momento. Eu pelo menos eu observo assim, né? Entendo assim. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela sendo ensinada, nós não vamos nos corromper com nada. Nós não vamos estar em segurança, nós vamos estar seguros, né? Por quê? Por causa da palavra. A palavra nos garante, nos afirma segurança. Do que adianta eu passar a vida inteira sendo crente e eu não saber de nada e eu não ter convicção na palavra? Qualquer coisinha eu querer fazer do meu jeito, ou querer ir lá na outra porta pedir orientação. Não. A minha orientação, a minha identidade, ela tem que ser identidade de Deus. Por quê? Ele não fez nós imagem e semelhança dele, né? Então nós temos que ter uma identidade de Deus. Quando alguém nos vê e diz, esse cidadão é homem bom, é homem de Deus, né? Por quê? Porque carrega uma identidade de Deus dentro de nós. Mas quando nós não temos a identidade de Deus, nós vamos ser arrogantes, nós vamos passar a ser hipócrita. Hipócrita é aquela pessoa, aquela gente que está com a palavra aqui mostrando para pessoas que mas não tem a palavra. Mostrando para a pessoa, né, até usando palavras bem, né, bem cyber, de uma forma que aquela pessoa não foi, como nós estávamos falando naquele dia, né, de pessoa ali, que qualquer coisinha falando outro sotaque, que não é da, né? Então, como é que eu vou passar uma origem que eu não fui criado, né? Eu vou ter que me identificar com a origem que eu fui formado, que os meus pais me ensinaram, que os meus amigos, eu estou no dia a dia falando com eles. Se eu falo alguém,
seu José, boa tarde. O seu José, boa noite. Aí, essa é a linguagem que nós aprendemos com nossos pais, a respeitar e conversar com os mais velhos. Quer dizer, a outra palavra, que é essa mesma que eu estou falando, eu poderia dizer assim, seu José, good night. Né? Eu não entendi, não. Ia entender? Aí pra que eu usar esse tipo de palavra se eu não fui formado, nem a pessoa que eu estou dando o boa tarde ou boa noite, não sabe nem o que é. É querer, irmão, é a pessoa querer se amostrar, né? Não existe, a gente tem que ser simples, ser humilde que nem Jesus. Agora eu estava assistindo um filme de Jesus, né? Eu, a Márcia e as meninas, e foi no momento que ele celebrou a última Páscoa. E ele chamou a João e a Pedro e mandou eles ir convidar as pessoas, né? E quando ele vesse uma pessoa na rua com um pote de água, a Bíblia diz um cântaro, né? Um cântaro de água na cabeça, acompanhasse ele e entrasse na casa lá com ele e dissesse para aquele homem que o Senhor havia mandado fazer o preparativo na casa dele, para que eles fossem e ali fosse comido a Páscoa ali, naquele momento, naquele lugar, na casa daquele homem. E aí, os discípulos foram e voltaram, Senhor, fizemos como tu mandaste. E aí Jesus veio, celebrou a Páscoa, ali tem no filme do mesmo jeito, hoje como nós celebramos a ceia, né? Botou as taças de vinho, encheu os copinhos e começou a dar aos discípulos, né? Aí os discípulos foi dando um pouco, né? E aí ele pegou o pão, que o pão naquela época não era esse hoje carioca, esse pão que a gente tem, né? É como se fosse tipo uns beijinhos. Ele pegou os pão, enrolou assim, né? Aí fez aqueles desse tamanho, a gente cortou os pedacinhos e foi dando. Aí diz, este é o meu corpo que é partido por vocês, por vós, né? Por vós é vocês, né? Fazer isso em memória de mim, né? Então todos saíram comendo e dando, os discípulos comendo e dando o povo, né? E aí naquele momento foi que o Judas chegou, já tinha combinado com os traidores para indicar quem era Jesus, porque os caras que queriam pegar Jesus não sabiam, né, quem era. Aí Judas combinou logo, é aquele, quando eu for chegando eu vou beijar ele na testa. Aí quando Judas chegou, Jesus estava entregando o pão, ele não pegou o pão, ele era um traidor, né? Aí foi abraçando Jesus e beijou na testa. Aí Jesus olhou para ele e disse, Judas, por 30 moedas de prata, tu me trai com um beijo na testa. E ali quando ele disse isso, pronto, os soldados do mal já foi mandando prender Jesus e saíram batendo, né? Ali foi a última Páscoa do Senhor. Então, aí Jesus foi levado, chicoteado, amarrado num toco de madeira grosso assim, e metido o chicote, arrastaram nas ruas de Jerusalém, aqueles calçados, batendo até levar ele para o alto do Gólgota, era um morro onde se matava pessoas ruins. Aí lá botaram no meio de dois malfeitores. Pregaram ele no chão, a cruz deitada, acabaram de levantar nos cabos, levantaram e ficou lá em cima, braços abertos. Aí pregaram aquele cravozão que era desse tamanho. Até na hora da morte, Jesus mostrou em símbolo que ele era amor. De braços abertos, demonstrando que ele abraçava todos. Os pés em cima do outro, os dois pés, um pé em cima do outro, demonstrando para o povo que o caminho era bem estreitinho, não era largo. E ali ele deu o último suspiro e disse, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele estava clamando pelo Pai, porque era grande a dor. E o Pai, naquele momento,
separou dele. Por quê? Agora veja bem, não é que Deus não quisesse o seu filho. É porque Deus aborrece o pecado. E ele estava com todo o pecado da humanidade ali. Ele tinha vindo para morrer por nós, né? Então ele estava pagando aquilo ali que era para nós. Ele estava com toda aquela culpa ali sobre ele. E aí a palavra vai dizer lá no livro de João que ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Quer dizer, ele ama nós, só não quer ver mais nós no erro. Jesus apagou os nossos pecados. Nós somos pecadores hoje? Somos. Só que nós que confessamos Jesus, somos pecadores redimidos no sangue de Jesus. Não somos pecadores da prática da maldade. Nós somos pecadores redimidos. Porque nós pecamos, vamos sempre pecar. O próprio Jesus disse que aquele que não peca é mentiroso. Nós vamos sempre pecar. Agora nós temos que lutar para nós não pecarmos para a morte. Porque a vida, ela tem duas fases. Todos vamos descer a sepultura. Vamos desfalecer o corpo. Mas o espírito vai estar vivo. E o Pai vai requerer o espírito de volta. Então, todo aquele que estiver dentro da vontade de Deus vai ser chamado por aquela passagem que Jesus disse: vinde bendito de meu Pai, que é no último dia. Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, que quer dizer filho de meu Pai. Possuir por herança esse reino. Ele vai estender a mão ao céu e vai mostrar que está preparado desde a fundação do mundo. Aí se ele vai dizer os que confessaram a ele, né? E para os que negaram a ele, né? Rejeitaram a ele, vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É por isso que no dia do Senhor vai ser um dia de grande alegria para a igreja. Para a igreja, para os escolhidos. Quando falo igreja, para os escolhidos, que ninguém tem a certeza quem é escolhido. Eu não posso dizer: eu sou um deles. Eu preciso ser, né? Nós precisamos ser, né? Mas nós não podemos dizer: eu sou um deles. Não. Nós estamos a caminho disso, procurando fazer isso, né? Porque nós podemos passar 30, 20, até 100 anos na igreja. E no dia final, porque quem vai indicar todas essas coisas aqui são a nossa fidelidade, né? A nossa fé em Deus, confiar nele, sempre está do lado dele, do lado de Deus. Então, vamos parar aqui, né? Tá bom, eu sei que esse estudo aqui, essa parte aqui, ela é muito profunda. Assista o canal do Pastor José Honório todos os dias para não perder os vídeos que vão ser postados aqui no canal. Tchau!